vou desligar-me das redes sociais e assim, e nós já tivemos bastantes casos e agora continuando nas novas tecnologias, também pertence, já tivemos bastantes casos de tiroteios que as pessoas diziam que eram provenientes de pessoas que jogavam bastantes jogos violentos. Vocês acham também que as chegadas das consolas da nova geração, da antiga geração, e que basicamente os jogos de hoje em dia são bastante mais violentos do que os de antigamente, vocês acham que estes exemplos podem ser comparados, por exemplo, a culpar alguém por causa de ter jogado um videojogo violento? Vocês acham que isso acontece, que as pessoas são mais violentas por jogarem videojogos de tiros e de violência? É assim, eu sinceramente, eu gostava que alguém se sentasse e explicasse porque é que pensa assim, porque os nossos pais, porque havia uma série que os jovens não se lembram, chamada Tom e Jerry, que era um gato e um rato que andavam sempre para a porrada, e o rato usava dinamite. Eu não conheci ninguém que tentou matar outra pessoa com dinamite porque lhe apeteceu. Nunca vi isso acontecer. Se calhar aconteceu nos Estados Unidos, mas é os Estados Unidos também. É os Estados Unidos, não contam, ok? Isto aqui, os nossos seguidores bulgares, e uma coisa aos nossos seguidores muito importante que é, malta, vocês pensam, e que é estúpido, não pensem nos Estados Unidos, está bem? Porque os Estados Unidos, como diria Nuno Marco, é a capital mundial dos chalupas, dos malucos da cabeça. Por isso, calma com vocês. Não sigam o exemplo dos Estados Unidos, neste caso. Mas, agora falando a sério, eu acho que pode tornar uma pessoa violenta uma pessoa que já tem, e quem fala em jogos, fala em filmes, etc., Exato, que já tem esse problema. Ou seja, que já tem tipo precedentes, talvez. Tem essa tendência, ou que uma pessoa seja violenta só por ser violenta. O meu jogo preferido, por exemplo, é o The Last of Us. Eu não peguei num tacto, eu meti uns pregos e não dei a amartada a alguém. Ou seja, a questão está aí. A questão está é que... E também depende da história do jogo e como a história do jogo é feita. Atenção também que há crianças que jogam, calma aí, porque grande parte dos jogos tem a idade, ou seja, alguém que é culpado e não é quem fez o jogo, porque tem a idade. Não vais mandar um responsável da empresa estar ao pé de cada sítio onde vendem o jogo, de braços cruzados, a dizer se aquele tipo pode levar ou comprar ou não. Até porque pode ir lá o pai comprar e o que é que o homem vai fazer? Vai à casa dele. Vai à casa dele sentar-se com ele enquanto ele está a jogar? Não. Ou seja, a questão está aí. A questão também está. E a questão tem muito a ver com isso. Eu acho que tem muito a ver com isso. Tem a ver com problemas já que podem acontecer. Ou seja, a pessoa tem algum tipo de distúrbio psicológico e com o jogo pode ser agravado, e também um bocadinho que tenha a ver com a história, com a forma da história do jogo está construída. Por exemplo, um dos jogos que acusam é o GTA. O GTA é um jogo que não se assume como um jogo verdadeiro. O GTA é um jogo que se assume como uma autêntica palhaçada. Totalmente isto, ou seja, ele assume-se como um jogo completamente fora do mundo real. E acho que a questão tem a ver com isso. Tem a ver com, se calhar, a pessoa já tem esse problema anterior, já tem algum tipo de distúrbio psicológico anterior, e o jogo vai dar a ignição. Mas se tu fores ver assim, por amor de Deus, isso não acho que os jogos estejam mais violentos. Eu acho até o contrário, porque se tu fores ver, grande parte dos jogos que têm andado a sair com bastante tipo de censura. Por exemplo, eu vou falar, eu tenho um grande amigo que joga muito, gosta muito da cultura asiática, dos jogos asiáticos, e uma das maiores queixas que ele faz é que, por exemplo, os jogos que saem na PlayStation, na Europa, na PlayStation Ocidental, os jogos orientais que saem na PlayStation Ocidental têm esse tipo de censura, ou seja, não têm o nível de gráfico violento que tem a nível oriental e a nível asiático, e ele queixa-se bastante disto, por isso, não sei. Sinceramente acho que é isso, acho que é um problema pré-existente. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que sim, que as pessoas, e já trouxemos muitos temas deste género ao Liberdade, muitas vezes isso acontece porque dá-se o tal clique, que a pessoa vê que no videojogo nada acontece ao personagem,
apesar de ele morrer, volta a ressuscitar, mas isso obviamente que vemos que não acontece na vida real. E sim, acaba por se dar relativamente a um distúrbio mental que a pessoa já tenha, pré-existente. E eu quando dizia que os jogos são mais violentos é no sentido em que, por exemplo, vendo a coleção de jogos da PlayStation 2, estávamos ali um bocado mais equilibrados. Havia jogos tanto para crianças como para adultos. Hoje em dia, se calhar, vemos mais jogos para maiores de 16, 18, não querendo dizer que sejam violentos, porque nós temos o Spider-Man que para maiores de 16, mas apenas é para maiores de 16 porque aparece sangue, e obviamente que os jogos e filmes que aparecem sangue têm bolinho ou são para maiores de 16, mas é nesse sentido de que são jogos então para maiores de idade. E claro está, se calhar a culpa neste sentido eu atribuo aos pais relativamente, dadas as circunstâncias de que aparece a idade na capa do jogo, em que está lá a idade recomendada que a pessoa deve jogar aquele jogo, e sim, se os pais compram um jogo para maiores de 18, como por exemplo Resident Evil, para uma criança de 6 anos, é óbvio que a criança vai sofrer um bocadinho quando chegar à idade adulta. Joana, tens alguma coisa a dizer sobre... Sim, eu há bocado ia dizer que, pronto, em relação a esse assunto, concordo com vocês dois. Acho que tem a ver com os precedentes da pessoa. E se ela já tiver algum tipo de distúrbio anteriormente, claro que o jogo vai, se for mais violento, vai impulsionar essas atitudes mais violentas também. Por isso é que, lá está, existe esse controlo da idade e os jogos estão assinalados para maiores de 18, maiores de 16, porque lá está, se não tivessem essas indicações, não é qualquer pessoa jogava e lá está, pessoas mais sensíveis, há outras que suportam bem esse tipo de coisas, mas acho que tem mesmo a ver, claro que uma pessoa por jogar um jogo de tiros não vai andar aí aos tiros em plena rua, só se for mesmo já um bocado perturbada e lá está, o jogo impulsiona essas atitudes. O jogo dá-lhe o clique porque é uma espécie de reflexo da vida real, apesar de Francisco ter Exatamente. dito que o GTA já se assumiu como um jogo fora do nosso mundo, mas sim, as pessoas veem isso e acreditam que podem ser super-heróis, entre aspas, podem dar aí aos tiros, morrer, que depois voltam a ressuscitar 10 metros depois, e sim, acaba por acontecer E lá está, isso não existe só nos videojogos, acho que também nos filmes também se vê muito isso. Por exemplo, agora lembrei-me do filme, do conjunto de filmes do The Purge, em que as pessoas, acredito que, por exemplo, na América, já passou pela cabeça de muita gente fazer algo semelhante ao que mostram no filme. Mas lá está, é mesmo pessoas que tenham já esse distúrbio guardado nos confins da mente e acho que é complicado nesse sentido para essas pessoas assim, mas acho que para pessoas, por exemplo, como vocês que são jogadores, não é? Acho que no vosso caso isso não acontece, porque não têm, ou pelo menos não aparentam, não é? Ter esse tipo de pensamentos. E acho que é um bocado por aí. Esse Sim, tipo mas de problemas não, mas outros... Não, mas ao bocado quando falava mais nos videojogos era porque os videojogos dão a sensação de experiência com o comando Sim, na claro, mão ou ainda por cima com a agora, realidade virtual exato, agora, sim. com a realidade virtual veio acentuar um bocado Sim. isso também. como diria a malta no filme Aladdin, veio trazer um inteiro novo mundo. A questão está aí, a questão dos videojogos vai estar aí diferente porque tu fazes a ação. No filme tu não fazes a ação. Alguém que faz a ação, alguém que, enfim, podes ser tu, entre aspas, faz a ação, mas um jogo és tu efetivamente com o comando na mão que matas o inimigo. Mas lá está, isso é um bocado esquisito, porque esta justificativa é um bocado esquisita no sentido de influenciar toda a gente, porque reparem, um dos jogos mais jogados de todos os tempos é o CS, o Counter-Strike, o GO, 1.6, etc. Todas as versões que houve. E o jogo basicamente é 5 contra 5,
tens que plantar uma bomba a uma equipa de contra-terroristas e uma equipa de terroristas. Eu nunca juntei 10 amigos, pegámos em armas e andámos a disparar uns contra os outros. A não ser que fosse paintball, aí sim. Sim. Hoje eu estou a falar armas a sério. Sim. Paintball, olha aqui que eu dei. Eu sei. Aqui que eu dei. Eu pus em off, conto uma história e não aconteceu comigo, mas conto uma história bastante. Enfim. Vamos lá. Se chegarmos ao 1 milhão de subscritores, eu conto esta história. Tá. Até o final de maio. Mas agora passando a sério, eu acho que sim, eu acho que o caso dos jogos, o caso da influência dos jogos ou dos filmes, passa muito primeiro, por aquilo que a pessoa que está a ver sente e tem, e se calhar às vezes também um bocadinho a legitimação do filme, da história do filme. Por exemplo, eu sei que vou ser polémico agora, o Joker, quando saiu, houve essa polémica. Calma, jovens, que vocês dois gostam, calma aí. Eu vi o filme com vocês, e vocês sabem a minha opinião sobre o filme. Enfim, eu ao ver o filme, ao ver depois de um tempo, eu consegui perceber aquilo, apesar na altura de o gajo é parvo, quem disse isto é parvo, eu consegui perceber aquilo que a pessoa que disse isso quis dizer, apesar dessa pessoa ser estúpida, porque, pelo amor de Deus, mas consegues ali, se tu pensares de uma forma e vires de uma perspectiva muito específica, consegues ver, se calhar, uma certa legitimação do filme e não motivo para aquilo que ele fez, ou seja, o filme tenta dar um motivo para aquilo que ele fez, mas se tu vis num certo ponto de vista, consegues ver quase que uma legitimação, mas não é isso que o filme quer dizer, nem de perto nem de longe, mas a malta que tentou interpretar assim, consegue-se. Tu tens que fazer um esforço para interpretar assim. Não é uma interpretação que te aparece de um momento para o outro. Eu acho, portanto, que o filme não tem isso. E lógico que eu acho que nenhum tipo, no seu perfeito juízo, ainda por cima um estúdio como o estúdio da Warner, foi a Warner, não foi? Sim. Neste caso, ou como a Rockstar no caso do GTA, ou como a Naughty Dog. Por exemplo, a Naughty Dog tem a série do Uncharted. Tu não vais para as ruínas de um castelo na Amazónia procurar tesouros, digo eu, e pendurar-se, digo eu. Ou seja, já não digo nada. Já não digo nada, sim, há mogos para tudo, mas eu acho que a questão é essa. Acho que a questão é quem faz esse ato, acho eu, atenção, nenhum de nós tem formação de psicologia, sim, mas acho que quem faz esse ato fala porque já tem um problema anterior ou porque tem alguma questão anterior. Esse, o jogo pode ser, quanto muito, o catalisador que leva o ato a acontecer. Não me parece que seja o responsável. Sim, tanto é que existem pessoas muito agarradas, já estou a palavra, já não existem pessoas muito agarradas mesmo aos videojogos que passam horas e horas e às vezes dias e dias agarradas ao jogo e precisam de ser tiradas à força. E depois também já tivemos bastantes estudos que dizem que os videojogos, qualquer tipo, fazem bem à saúde da pessoa, portanto não podemos também culpabilizar esta nova tecnologia, por exemplo, também da realidade virtual, por ser uma causa de violência nas pessoas. E alguns países são usados para educar, por exemplo, o Minecraft é usado como forma de educação. Exatamente. Tanto é que é um Minecraft Education ou qualquer coisa assim. Há pouco o Francisco disse uma coisa que me deixou pensar um bocado. Ele diz que acho que ele disse que os videojogos mais consumidos são aqueles mais violentos, digamos. Por que vocês acham que isso acontece? Tipo, é pela adrenalina que a pessoa sente ou não sei. Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que tem alguns casos, eu acho que tem dois. Se calhar, sim, um bocadinho pela adrenalina, porque são jogos que te fazem estar mais atento, estar mais empenhado naquilo. Por outro aspecto, acho que também é um bocadinho porque é para liberar o stress, para te libertares do stress, vais para um jogo onde possas mandar uns murros, mandar uns tiros. Eu acho que se calhar isso também tem a ver com aquilo de libertação de stress. E também, por norma, os jogos mais violentos têm história. Por norma, são aqueles jogos que têm história, assim, por norma.
conseguimos ver algumas exceções, mas normalmente os jogos em que tu tenhas que ter algum tipo de ato violento normalmente têm história. A malta gosta de jogos com história. Se calhar tem a ver com isso, se calhar também porque é o mais usado. Se tu fores ver o mercado, consegues encontrar outros jogos assim, mas é o mais usado. E também porque normalmente os jogos não violentos têm tendência a criar séries que é a mesma coisa. Por exemplo, o FIFA, os jogos de carro, que eu esqueci Tornam-se o nome. repetitivos. O Gran Turismo. Obrigado. O PES, entre outros, normalmente entrou ali num mundo muito repetitivo. Há jogos não violentos com muito boa história, só que normalmente o que acontece é que os jogos violentos têm essa componente da história. A malta tem tendências e também são os mais publicitados. E parecendo que nós fomos ver o Counter-Strike, apesar de podermos jogar a equipa, uma pessoa não se irrita tanto se perder como se for, por exemplo, jogar FIFA, porque no Counter-Strike se perderes a seguir vais tentar dar o tiro ao teu colega que te matou, enquanto no FIFA não podes fazer isso. Nunca viste usar lá que jogar. Não me interessa, Francisco. Pois também, se calhar, acho que é o gosto pela concorrência, por exemplo, em jogos de grupo, digamos. Acho que também é um bocado por aí. E também Sim, podes tanto, a jogar com maior os parte que as pessoas, tanto que a maior parte das pessoas joga em companhia e sabe que não vão andar a se chatear e não vão sair de cada um das Exato. suas casas e andarem aos tiros uns aos outros, né? Há malta que pensa que sim. Mas pronto, já chegámos à conclusão o porquê da bem malta que pensa assim. É tal questão. Tem a ver com isso. E agora eu gostava de vos perguntar uma coisa, né? Nesta questão da tecnologia. Nós temos aqui falado, acima de tudo, dos aspectos um bocadinho mais negativos. Não acham, e agora que nós falámos de jogos em grupos, não acham que a tecnologia veio ter um papel fundamental num aspecto dos jovens? Porque repare, todos nós, se calhar alguns de nós já fomos, não sei, mas todos nós tivemos na nossa escola ou na nossa turma aquele rapaz ou aquela rapariga que não falava com ninguém, que estava fechado no seu mundo, que era isolado, que não tinha nenhum amigos na escola, que aquele mesmo nerd, Antissocial, entre aspas. o antissocial 100% que estava lá bloqueado do mundo. Não acham que esta questão das novas tecnologias vieram possibilitar que esse jovem que se sentia isolado do mundo, porque ou se isolava ele próprio, ou os colegas o isolavam, etc., veio possibilitar que esse jovem tivesse um escape, ou seja, conseguisse fazer, ok, de certa forma não são amigos verdadeiros, ou podem ser amigos verdadeiros, atenção, não é muito Há muitos difícil. exemplos que se tornam amizades Os verdadeiras. Sim. grandes amigos, são padrinhos de casamento, outros casam. Enfim, é verdade, esta Sim, é realidade. verdade. A questão é, não acham que estas, né, com as novas tecnologias vieram fazer o papel que se calhar nunca ninguém conseguiu fazer e as novas tecnologias vieram fazer esse papel, ou seja, de integrar esses jovens de certa forma na sociedade? Eu acho que sim, que, por exemplo, quando isso acontece, casos de pessoas que se isolam, não é serem antissociais, é que se isolam, é porque elas sentem que à sua volta não há ninguém com, por exemplo, os mesmos gostos que ela ou com os mesmos pensamentos que ela, e então muitas vezes elas, pronto, como têm as novas tecnologias, se calhar acabam por se refugiar nelas, vão para as redes sociais digitar umas coisas e até têm uns seguidores fixes que partilham da mesma opinião e acabam por se tornar grandes amigos, ou até mesmo o caso das consolas, que muitas vezes estamos a jogar no online e podemos acabar por conhecer alguém com os mesmos gostos que nós, e sim, esse também serve um pouco de alívio, entre aspas, e de um bocado de socialização com outros, e claro, obviamente que tudo o que nós devíamos aqui dizer, sim, é negativo, mas sim, obviamente que as tecnologias têm os seus pontos positivos, como dissemos no início, elas também interligam pessoas que estão afastadas, famílias que estão afastadas, uma pessoa que tenha, por exemplo, um português que tenha imigrado, não é? É mais fácil a comunicação entre os seus familiares do que em vez da pessoa que está aqui em Portugal de estar a apanhar o avião, ir para o país onde a pessoa emigrou e estar a visitá-lo, não é? É muito mais fácil hoje com o WhatsApp, Facebook e essas coisas assim. Portanto, obviamente que em termos de ligação, as novas tecnologias vieram ajudar e bastante, e hoje também, se calhar mais do que nunca agora, nesta fase de pandemia, que as pessoas têm de estar afastadas, se calhar mais do que nunca agora ajudou bastante mais a estas pessoas que estavam isoladas, que neste momento fomos todos, nesta altura fomos todos antissociais, basicamente.
E veio fazer uma coisa que veio possibilitar que as pessoas continuassem a trabalhar, que os politicamente incorretos começassem a fazer estes podcasts, continuassem com os seus podcasts na rádio, uma série de coisas. Ou seja, a tecnologia sim tem aspectos negativos, como nós já falamos aqui, mas tem muitos aspectos positivos. E acho que aquilo que muita gente diz de o mundo seria melhor sem tecnologia, eu não sei até que ponto. Eu acho que a tecnologia fez muito ao mundo, permitiu ao mundo uma facilidade total. Provavelmente hoje são salvas vidas graças à tecnologia. Repara, os hospitais estão todos ligados em rede, ou seja, se há algum problema, um hospital consegue saber. O caso do Covid-19, o Covid-19 foi possível tratar da situação e teres cientistas dos Estados Unidos à China a trabalhar nisso, porque existe uma rede, porque eles estão em rede, porque eles comunicam. Um descobre uma coisa, mete na rede e o outro sabe e com essa coisa descobre outra e assim sucessivamente. Ou seja, se hoje é possível fazermos isto e se hoje é possível termos um esforço global sem as pessoas estarem no mesmo sítio e comunicarem a notícia ou informação sair agora e chegar agora à situação ou ao outro lado, tem a ver com isso, tem a ver com a nova tecnologia que veio tornar o mundo mais rápido, mais ágil, com coisas positivas e coisas negativas, mas acima de tudo veio, de certa forma, tornar o mundo, fazer com que o mundo chegue ao próximo passo e com que a sociedade e com que o ser humano chegue à próxima fase da sua vida. E quando nós falamos em novas tecnologias, não falamos só, por exemplo, nos aparelhos eletrónicos. Existem tantas outras coisas que foram melhoradas não só através das novas tecnologias, como também acabaram por se tornar novas tecnologias. Portanto, não só a rede veio ajudar, mas, por exemplo, carros melhorados, estradas melhores, portanto, isso tudo também pertence um bocado às novas tecnologias. Eu acho que diz. Robôs, há operações Robôs, inteiras feitas com robôs que o ser humano não conseguia, porque o robô tem uma precisão absolutamente inacreditável. Sim, eu acho que a tecnologia está um bocado, digamos, a assumir, e acho que isso é óbvio, está a assumir o nosso lugar e os papéis que nós temos na sociedade. E acho que isso é indiscutível. Tanto há pontos positivos como pontos negativos, mas acho que em termos de evolução, eu acho que não podemos estar melhor, porque há tanta coisa que há tipo 10 anos atrás era inimaginável, era tipo como se fosse um filme futurista, e hoje em dia temos essas coisas e estamos numa posição em que só estamos a melhorar. E acho que Hoje em dia, se nós quisermos uma casa, não precisamos estar a comprar pedras e cimento e tijolos, já podemos fazer uma casa de madeira pré-fabricada e já temos uma casa. E é isso o progresso das novas tecnologias. Neste momento, aliás, neste momento tu podes fazer uma coisa que é tu nem precisas de ir, que vais mudar de casa, nem precisas ir a essa casa para visitar, visitas através lá está, da realidade virtual, podes ir ver museus através de realidade virtual, podes ver jogos de futebol através da realidade, podes fazer tudo através de um computador, basta teres acesso à internet. E acho que esse aspecto da tecnologia, de mudar o mundo todo, de ter o mundo todo em contacto, o facto de tu neste momento, devido ao avanço da tecnologia, não precisares de apanhar um barco, aliás, e em 2 semanas chegas a outro país, não, numa questão de horas metes-te lá. Eu acho que atenção, falo em horas de viagem, não falo depois em mudanças, de avião, isso tudo. Por favor, malta, não sejam fofões nos comentários, está bem? Porquê? Porque sempre que alguém diz isso, mas demoras 24 horas a chegar, é um dia, está bem, porque tens que mudar de avião 355 vezes, o que para mim, mas para não achar, olha que tanto. E acho que a questão está aí. A questão está em que, e as tecnologias, por exemplo, há uma proposta, acho que é da Google, não tem, ou do Facebook, que está a levar internet a populações isoladas, através de, basicamente, são balões que levam o emissor e que faz através do satélite, faz a retransmissão do sinal. Uma ideia bastante interessante e que está
a ser experimentado e está a ter bastante sucesso, porque é positivo. Ou seja, nós neste momento nós achamos que há pessoas que acham que as redes sociais foram o diabo que vieram, ou que a tecnologia foi o diabo que veio acabar com o pureza do mundo. Não. O que a tecnologia veio foi ajudar o ser humano, só que o ser humano, como tudo, fez Não sabe aproveitar. Por exemplo, toda a gente sabe que o criador do Prémio Nobel criou o dinamite. O dinamite ou pólvora? Foi o dinamite? Acho que foi. Não sei. Criou um explosivo, eu sei que é assim. Pronto. E que ele criou isso não com a intenção de fazer aquilo que foi para ajudar nas obras, por exemplo, e ajudou bastante na altura. Ou seja, a questão está aí. A questão é que tudo tem a ver com a forma como tu usas. Tudo tem a ver com o uso que tu dás a uma coisa. Dou-te um exemplo. Os mesmos, ou a mesma teoria que está nos foguetões que levam pessoas ao espaço são as mesmas teorias que estão nos mísseis que matam pessoas. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, só que usado para formas diferentes. Um é para matar pessoas, outro é para levar pessoas ao espaço e fazer o ser humano conhecer outras coisas. Ou seja, a questão está aí, a questão está em tu tens as coisas, tens a tecnologia, tens é que saber como usá-la da melhor maneira, e és tu que escolhes. Tu tens o livre-arbítrio de escolher a tecnologia. Como dizia há uns tempos um polícia, o famoso jornalista policial em Portugal, não é a arma que mata, é quem dispara a arma que mata. Porque a arma não se dispara sozinha. Enfim, eu acho que tem muito a ver com isso. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Já dissemos bastante acerca das novas tecnologias. Bastante. Vamos agora, se calhar, um último passar. Uma última ronda de Então vai conclusão. começar Francisco. Pronto. Bem, concluindo tudo isto que nós dissemos até aqui e pegando nisto, eu acho que é isto que eu disse há pouco tempo, que é o que eu acabei de dizer, aliás, que é as tecnologias têm muitos problemas, mas também tem muitas coisas boas, tem muitos defeitos e tem muitas coisas boas. Mas de tudo o que nós dissemos, curiosamente, há uma coisa que está no centro, que somos nós, seres humanos. Ou seja, voltando a dizer, a questão é, a tecnologia só começa a ter menos problemas, só começa a ter menos questões perigosas, só começa a ser usado melhor quando o ser humano mudar. Enquanto o ser humano mudar, a tecnologia não falha. Acho que nós temos que perceber que a tecnologia em si não tem culpa de nada. Quem a usa mal é que tem culpa. Se calhar, se nós começarmos a perceber assim, se calhar começamos a conseguir mudar isto, digo eu. Sim, eu acho que abordámos aqui alguns tópicos de pontos positivos e pontos negativos, e acho que, como o Francisco disse bem, e eu concordo, está em nós saber usá-la da melhor forma e para proveito da evolução no bom sentido, como é o caso das idas ao espaço, por exemplo, e a descoberta por exemplo, de uma forma para vivermos num mundo mais com maior sustentabilidade e tudo mais, que é um problema que também afeta bastante a nossa sociedade, é a sustentabilidade ambiental. E acho que as tecnologias podemos tirar bastante proveito delas nesse sentido. Claro que é preciso sempre terem atenção algo que possa correr mal, mas elas podem ser usadas para proveito de uma evolução, digamos assim. Sim, eu concordo com o que vocês dois disseram. Eu acho que nós já usamos as tecnologias para criar bastantes coisas boas e bastantes coisas produtivas que nós conseguimos usar bastante bem. E acho que atualmente agora o ser humano está a criar as coisas apenas pronto, porque lhe dá na cabeça, tem uma ideia parva e cria aquilo. E o ser humano tem de mudar, tem de começar a aprender a separar as coisas e a acordar para que as novas tecnologias podem ser um auxílio, como a Joana disse, à sustentabilidade não só nossa, mas do nosso planeta, e saber separá-las também um pouco da vida real, que às vezes isso não acontece. E acho que sim, a partir daí nós vamos conseguir ainda criar mais coisas positivas
e viver de uma forma melhor. E não vamos estar aqui com este debate acerca dos prejuízos que isto possa dar. Então acho que podemos terminar. Sim, só uma coisa, avisar as pessoas que este podcast deixarão provavelmente de ser só um episódio inteiro, porque normalmente são um bocadinho grandes, e passarão a ser divididos como uma semana dedicada a cada tema. Ou seja, na terça-feira sairá o primeiro episódio, na quarta o segundo episódio, e caso haja um terceiro episódio, sairá na quinta-feira. Depende do que o editor-chefe quer. Sim, depende do que o nosso editor-chefe queira, e ainda por cima fala de si na terceira pessoa. Tem muita mania. Eu vou deixar, você não tem noção. Estou a brincar. Eu quando quero é boa pessoa. Aliás, os dois quando querem são boas pessoas. Os três. Mas voltando a sério, terça e quarta-feira há vídeo, certo? Exato. Terça e quarta-feira há vídeo. Quinta-feira depende do vídeo. O resto manterá-se tudo igual. As politiquices entrarão quando existirem. Vamos apetecer. Quando existirem. Sexta-feira entrará sempre o podcast da Rádio Terranova de Liberdade de Expressão. A não ser que alguém... que haja algum problema técnico, na é verdade, que haja algum problema técnico, ele não será enviado e será sempre assim. É importante informar-vos isto, não se esqueçam. Terça sairá a primeira parte, quarta-feira sairá a segunda, que é para não ter o episódio todo muito grande. Irão estar em lista de reprodução, por isso poderão ver tudo direitinho. Se quiserem aguardar por quarta-feira para verem, vejam tudo direitinho. Bem, acho que podemos concluir. Não se esqueçam, deem o vosso like, comentem futuros temas. Não se esqueçam, comentem futuros temas. Temas gerais, só referir. Temas gerais. Partilhem por favor, partilhem isto nas vossas redes sociais. Sejam simpáticos para nós. Nós gostamos tanto de vocês. Sejam simpáticos para nós. Se partilharem, o editor-chefe dá-vos um abraço. Agora não, depois disto passar. E subscrevam lá e liguem o sininho também, que é importante. Que é para ativar as notificações, para às 7 da noite vocês estarem com... Acontece-me sempre. Enquanto estiverem a fazer o jantar, ouvem-nos. Exatamente. Bem, e eu sou Francisco Gomes, na minha companhia tive a Joana Simões, o André Ferreira e, como diria, a saudosa voz da Dragon Ball, que infelizmente já não está entre nós. Não perca o próximo episódio. Porque nós também não.